Olá pessoal, iniciando mais um estudo de geografia, agora o tema América Latina, falando do Golfo do México até o Ushuaia, ou seja, do extremo norte da América Latina até o extremo sul da América Latina. Aqui nós temos um mapa, um mapa que, para o nosso conceito atual, ele está invertido, então, chamando a atenção aqui para essa particularidade, digamos assim, Primeiro tema, então, a ser discutido é a regionalização da América Latina. Aqui nós temos um mapa da América e nós podemos entender que ela está dividida em três partes. Essa partezinha mais lilás seria, então, o México, A partezinha central aqui, a América Central, exatamente, dividida em duas partes, a América Central Insular e a América Central Insular e a América Central Continental ou Istmica, e a América do Sul. Um destaque interessante aqui na América é essa foto de baixo aqui nos remete para isso, a grande presença dos povos, a grande influência na colonização pré-colombiana, antes dos europeus chegarem, das culturas incas, maias e astecas. Tiveram inúmeros avanços na área das construções, por exemplo, pirâmides e cidades inteiras com tecnologias que até hoje se desconhece o que foi feito. Também na área da medicina, alguns avanços interessantes em cirurgias do cérebro, por exemplo, ou do crânio. Também na área de irrigação, fizeram grandes avanços levando água, construindo aquedutos para diferentes lugares e então conseguindo sustentar grandes civilizações, grandes cidades. E também na área da astronomia, muitos avanços, construindo inclusive calendários bastante precisos. Um deles é o calendário maia, que foi bastante falado aí, até tem livro, tem filme a respeito dele e tal. Bom, essas culturas pré-colombianas então influenciaram muito a colonização da América. É claro que com a chegada dos europeus, esses povos se misturaram, se miscigenaram, a boa parte dos nativos foram mortos nas guerras de conquistas ali, mas a presença deles continuou muito marcante. Iniciando o estudo então, falamos México, América Central, América Latina. O primeiro tema é o México. E merece destaque aqui para o México, que é o único país latino da América do Norte. O México faz parte da América do Norte. Grandes cidades ele tem, a cidade do México, por exemplo, que é a própria capital, tem aí hoje quase 9 milhões de habitantes, só a cidade do México, sem considerar a região metropolitana, que vai aí a mais de 20 milhões de habitantes. Uma economia baseada na indústria, na agricultura e nos minérios, grande destaque também para a produção de petróleo na área de minérios, certo? E como a gente falou anteriormente, maias e astecas também estavam presentes aqui na região inteira, Os maias, a ascensão do Império Maia foi um pouco anterior à chegada dos europeus, então quando os europeus chegaram, os maias já estavam em declínio, Os astecas é que estavam dominando boa parte da região, mas existiam os dois povos aqui, incas e maias. Uma outra questão a ser chamada a atenção, é que durante a formação territorial do México, já no período europeu, da colonização espanhola, o México só alcançou a independência em 1821, como está destacado aqui, mas mesmo após 1821, essas guerras que inicialmente aconteciam lá no período da colonização, muitas guerras com os povos nativos, e depois essas guerras continuaram, esses conflitos continuaram até se concretizar esse lugar, esse espaço que hoje, esse país que é chamado de México. Nesse período ainda que os espanhóis já estavam ali, há vários conflitos internos com os povos nativos e também com os povos nativos que estavam miscigenados. Isso gerou, lá nesse período de 1910 a 1917, uma revolução chamada Revolução Mexicana, uma revolução que aconteceu entre latifundiários e camponeses, ou seja, grandes proprietários de terra que já existiam na região e camponeses, em sua grande maioria ali, miscigenados com a população nativa, alguma população nativa também presente. Essa batalha, essa revolução,
ela acabou sendo vencida, digamos assim, pelos camponeses, né? Isso acabou levando um aumento da miscigenação da cultura do México e trouxe grandes avanços para o México, né? Grandes avanços econômicos e a cultura toda ficou mais integrada, certo? Seguindo um pouco aqui, hoje aqui tem uma foto, né, de festas populares ali representando a cultura nativa. Então, seguindo um pouco aqui, falando da população do México, eu já falei um pouquinho lá no início, né? O México é uma grande população, hoje a gente pode falar em quase 130 milhões de habitantes, né? Aproximadamente 130 milhões de habitantes. Já falei, a cidade do México é a maior concentração urbana, né? A região metropolitana do México, como está destacado aqui embaixo, mais de 20 milhões de habitantes. 80% quase da população mexicana vive nas cidades, certo? Aqui nesse mapinha a gente pode ver onde está concentrada a maior parte da população, né? A gente pode chamar atenção aqui para essa parte mais ao norte, mais próxima dos Estados Unidos, que é uma parte um pouco mais desenvolvida, e a parte mais ao sul, né? Uma parte menos desenvolvida. A gente pode observar que a parte mais do sul tem a concentração de maiores cidades, e a parte mais do norte não tem tanta concentração de cidades grandes, né? A parte mais escurinha aqui, ó, são as maiores cidades, né? Que destaque para a cidade do México, né? Uma coisa interessante a ser chamada a atenção aqui também, embora o nosso livro não fale, né? É que essa região do México aqui, mais especificamente essa regiãozinha onde está a mãozinha aqui, foi a região onde aconteceu o impacto de um grande meteoro aí há mais de 60 milhões de anos atrás, 66 milhões de anos atrás, um grande meteoro que é um dos supostos causadores da extinção dos dinossauros, né? Esse meteoro caiu por aqui assim, então, próximo de uma cidade chamada Chicxulub, e inclusive essa cratera ganhou o nome de Chicxulub, né? Porque tinha uma cidade próxima com esse mesmo nome. Imaginem vocês que a cratera que foi formada aí tinha 180 quilômetros de diâmetro. Para quem já saiu aqui da região de Florianópolis e viajou um pouco, 180 quilômetros, por exemplo, é mais ou menos daqui até Criciúma, ou daqui até Joinville, ou daqui até Lages, quase daqui até Lages, mais ou menos essa distância. Então, esse foi o tamanho da cratera que foi formada, né? Um pouquinho fora aqui do nosso estudo, especialmente, que entra mais na área econômica, mas é uma curiosidade a ser destacada. Seguindo então, falando um pouco da economia, destaque aqui então para a pesca, né? Se a gente olhar esse mapinha, a gente vai ver, vou até dar um zoom nele aqui. Aqui, olha só, a gente vai ver que o México é banhado por dois oceanos, né? O Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, aqui especificamente chamado Golfo do México, Mar do Caribe, boa parte aqui, né? Então, muito mar ao redor, é claro que a pesca acaba sendo um importante motivador da economia, né? Mas a gente também tem a pecuária, né? Grandes rebanhos, como pode ser destacado aqui, olha lá, bovinos, suínos, caprinos, ovinos, certo? A agricultura, né? Com diversos tipos de plantações, com destaque também para frutas tropicais, certo? E o petróleo, né? O petróleo que aqui está um pouquinho escondido, mas nessa região do Golfo do México, aqui está os postos de petróleo, olha lá a legenda do petróleo, né? Olha lá, aqui um poço de petróleo aqui, um poço de petróleo aqui, né? Esse aqui a legenda. Então a gente poderia, de forma resumida, destacar pesca, mineração, vários minérios, não só petróleo, né? Mas ouro, prata, se vocês lembrarem-se aí dos filmes ou dos documentários a respeito da civilização maia e asteca, vão ver bastante a questão do ouro envolvido, inclusive a própria colonização dos espanhóis estava muito em busca de ouro, né? Ouro, prata. Então, pesca, minérios, a pecuária e a agricultura. Uma coisa também que precisa ser destacada aqui no México é a falta d'água, né? Se a gente olhar esse mapinha aqui, ó, embora eles tenham uma boa produção agrícola, se a gente olhar esse mapinha aqui, a gente vai ver, deixa eu botar ele no meio da tela aqui, ó, a gente vai ver a disponibilidade de água, né? Então essa região mais lilás aqui é onde a água é muito escassa, nessa região mais próxima dos Estados Unidos. Então,
A região mais amarelinha é onde a disponibilidade é baixa, a região mais laranja a disponibilidade é média, a região mais vermelhinha a disponibilidade é alta. Então, o que significa que aqui tem bastante água, nessa região mais vermelhinha, e nessa região mais lilás tem muito pouca água, né? A água é muito escassa. Então, isso acaba sendo um entrave para o desenvolvimento econômico do México, mas, ainda assim, apesar disso, né, a agricultura é um importante motivador da economia. Saindo um pouquinho do México e entrando na América Central, a gente pode então destacar, deixa eu achar um mapinha, vou voltar nesse mapinha anterior aqui que facilita para a gente. Esse mapinha aqui da primeira página, aqui, esse aqui. América Central aqui. Então, a gente pode ver que a América Central tem uma parte continental, né, chamada de istmica, ou continental, e uma parte de ilhas, chamada então América Central insular, certo? Quando falamos da América Central insular ainda, existem aqui duas partes, digamos, a parte das ilhas grandes, né, chamada as Grandes Antilhas, e a parte das ilhas menorzinhas aqui, de inúmeras ilhas menorzinhas, chamada de Pequenas Antilhas, certo? Seguindo ali, vamos voltar para aquela página. Aqui sobre a América Central. Então tá lá, né? Pequenas Antilhas e Grandes Antilhas. Aqui tem um zoom desse mapa, né? Tá aqui a parte continental, as Grandes Antilhas e as outras ilhas pequenas, todas as Pequenas Antilhas, né? Quando a gente fala da parte continental, né? A chamada América Central istmica, alguns países aqui, Guatemala, Belize, Honduras, Nicarágua e tal, é interessante chamar a atenção que esses países aqui se envolveram muito em guerras, em conflitos, né, guerras civis, na sua grande maioria ou na totalidade, motivadas pela disputa, na verdade, entre Estados Unidos e União Soviética. Né? Alguém pode perguntar, mas como assim Estados Unidos e União Soviética? A gente já estudou lá no início do ano que a disputa pela hegemonia mundial, o domínio econômico mundial entre dois modelos diferentes de economia, né, o modelo capitalista e o modelo socialista implantado pela União Soviética, ele acabou desencadeando inúmeros conflitos pelo mundo afora. E aqui também esses conflitos aconteceram. Então esses países aqui eles foram a tentativa da União Soviética de implantar o seu modelo socialista aqui, como foi implantado em Cuba, né, essa ilha grande aqui, a maior das ilhas. A União Soviética também tentou implantar esse modelo aqui, isso gerou disputas entre o governo norte-americano, dos Estados Unidos, e a União Soviética. Isso acabou prejudicando bastante os países aqui, que em linhas gerais não têm um bom nível de desenvolvimento, assim, né? Embora alguns tenham até IDH considerado alto, como o Belize, por exemplo, né? Não tem um bom nível de desenvolvimento, certo? Ainda assim, essa região aqui vive basicamente então de turismo, agricultura, agricultura de frutas tropicais, né? Em geral o solo aqui é fértil, essa é uma região vulcânica, você já deve ter estudado isso no 7º ano, né? Isso aqui. Essa região é toda uma região vulcânica e as regiões vulcânicas acabam gerando solos bastante férteis. Então isso acaba favorecendo a agricultura. Ainda assim, aqui um destaque especial, né? Honduras e Nicarágua especificamente, aconteceram conflitos mais intensos, né? Patrocinados aí por Estados Unidos e União Soviética, e isso acabou prejudicando ainda mais os dois países, certo? Seguindo um pouco aqui, então, bom, sobre esse tema aqui, né? Lá no 1800 e tantos, 1823 aqui, houve uma tentativa de unificação desses países aqui. Essa tentativa de unificação durou algum tempo, um país ou outro foi saindo, mas acabou se desmanchando, né? Chamada Províncias Unidas do Centro da América Central, né? Seguindo então, sobre Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador, esses países que eu destaquei ali agora, né? Aqui tem uma foto demonstrando aí mais ou menos a sociedade, né? A gente pode ver, deixa eu tentar achar o zoom certo aqui. A população, né, não tem um grande nível de desenvolvimento.
Se a gente seguir aqui para Nicarágua, né, estava ali do ladinho, assim, a Nicarágua tem um aspecto em particular, que na Nicarágua, em específico, nós temos uma possibilidade, uma tentativa, né, da China de implantar um novo canal ali, um canal interoceânico, assim como tem o canal do Panamá. A China está propondo a ideia de construir um canal, um segundo canal ali para atravessar do Oceano Atlântico para o Mar do Caribe, ali, para o Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico, né, o Mar do Caribe, para o Oceano Pacífico. Isso, é claro, né, gera um desconforto aí no próprio Panamá, que já tem um canal, porque ele deve dividir um pouco desse fluxo de navios ali, isso representa muita renda para o Panamá, e também para os Estados Unidos, que tem grande interesse na região, né? Ver a China construindo um canal ali não é algo que agrada muito a eles. Sobre a economia aí de Nicarágua, é um pouco mais desenvolvido que os anteriores ali, né? Mas também foco na agricultura, no turismo, na pecuária. A gente tem destaque aqui para um grande rebanho, né? Abriga um dos maiores rebanhos da América Central, um rebanho aí bovino, né? Gado, boi, ovelha e cabra principalmente, na Nicarágua, um dos maiores da América Central aqui, né? Seguindo então Costa Rica, Costa Rica é um país um pouco diferente desse, um país que não se envolveu em muitas disputas aí. Costa Rica, por exemplo, tem o mérito de ter sido o primeiro país do mundo a abolir as Forças Armadas, né? Lá em 1949 já. Isso acabou concedendo a Costa Rica permitindo que a Costa Rica implantasse a primeira Universidade para a Paz, né? Que é uma instituição da ONU. Então, Costa Rica que não tem exército, eu já tive a oportunidade de visitar Costa Rica, um país muito bonito, não tem exército, tem essa Universidade da Paz, né? Costa Rica a gente pode chamar a atenção de uma outra particularidade, assim como os países vizinhos aqui tem uma grande biodiversidade, né? Um país muito bonito assim na América Central, banhado pelo Mar do Caribe num lado e pelo Oceano Pacífico do outro. Mas a Costa Rica ela fez um acordo aí para pagar parte da sua dívida externa que gerou bastante polêmica pelo mundo afora, né? Ele está retratado aqui embaixo. Na verdade, ela meio que concedeu ou vendeu, eles chamam de concessão, né? Uma concessão de exploração da sua biodiversidade. Ou seja, ela permitiu que países para quem ela devia dinheiro, né, países credores dela, é, eles explorassem a biodiversidade da Costa Rica como forma de pagamento, então, da dívida externa. Isso gerou muita polêmica pelo mundo, né, como se ela estivesse vendendo as próprias florestas, alguma coisa assim. Mas, enfim, é algo a ser destacado sobre a Costa Rica, né? Outro destaque aqui, né, 40% do território da Costa Rica é área protegida, né? Aqui uma fotinho da Universidade da Paz, né? Universidade para a Paz. E sobre o Panamá a gente já conversou bastante no tema anterior, né? O Panamá, o grande destaque do Panamá é justamente o canal do Panamá, né? Aqui a cidade, né? Esse canal do Panamá ele acaba gerando muita renda para o Panamá e isso é muito importante para a região ali como um todo. Por conta disso, o Panamá é o país que mais se desenvolve aqui na América Central, crescendo a taxas superiores aos países vizinhos aqui, né? Tem estimulado bastante também o turismo e acaba se transformando num centro financeiro, né? Onde bancos e escritórios de organizações do mundo inteiro aí acabam se instalando no Panamá pela facilidade logística dessa transação entre um lado e o outro, né? O Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Ok? Pessoal, por hoje é isso. Na semana que vem a gente começa a estudar então a América Latina, né? Lembrando, a gente falou hoje então do México e da América Central, ok? Um abraço a todos, fico à disposição, como de hábito, no Sistema Educar Web, pelo chat do Sistema Educar Web, pelo WhatsApp, através dos líderes da turma, que podem me encaminhar as dúvidas que vocês tenham, ou então toda quinta-feira, das 8 às 9 da manhã, temos uma aula online aí, eu estou ao vivo à disposição de vocês, para tirar dúvidas, discutir, enfim, temas relacionados à matéria. Ok? Um abração para vocês e tudo de bom.